Tianzo Dalicani chegando para falar um pouquinho mais do Furacão, inclusive sobre as declarações de Alexandre Matos. Vincenzo, com você. É isso, TT. Vamos lá, que o Matos falou bastante depois da derrota do Atlético contra o Palmeiras no último sábado, lá na Arena Barueri. Vamos começar falando de lesões. Nessa partida contra o Palmeiras, Kaique Rocha e Pablo deixaram a partida lesionados, os dois com dores no músculo posterior da coxa, e aí é uma tendência nesse elenco do Atlético. Vários jogadores sofreram com isso, o William Bigode, o Christian, o Rômulo, vários jogadores sofreram com dores no músculo posterior da coxa nesse ano de 2023, e aí jogadores titulares e não titulares. Sábado, Pablo e o Kaique Rocha, jogadores que foram titulares porque estavam substituindo outros jogadores. Então os titulares se lesionaram, os reservas entraram em campo e se lesionaram também pelo Atlético. 21 lesões em toda a temporada, é o número alto dessas 14 só na coxa. O Alexandre Matos falou sobre essas lesões, disse que foi talvez o principal impacto aí da temporada do Atlético em 2023. Machucou, ficou 60 dias fora, 70 dias fora. Alex Santana ficou 60 dias fora. Bento ficou 45, 60 dias fora. Tô falando números aqui, eu não sei de cabeça, tá? Christian, os jogadores que poderiam estar jogando machucaram, e os jogadores que poderiam ser opções no banco estão jogando. Felizmente, aí talvez o grande problema no ano. Aí o Alexandre Matos, então, um grande problema no ano, claro, isso impacta também na formação do elenco, no nível de investimento que o Atlético teve. Mesmo que o Atlético tenha investido no ano, ele perde muitos jogadores por lesão nessa temporada, além dos jogadores que saíram. O Matos comenta o caso do Kelvin, que foi vendido por uma boa venda, comenta a saída também aí de outros jogadores, o Terans deixou o clube, o Pedrinho deixou o clube, o Brian Garcia deixou o clube, vários jogadores do Atlético, o Marcelo Cirino foi afastado, o Zé Ivaldo deixou o clube também. Então vários jogadores desse elenco do Atlético que começa a temporada deixaram o Furacão em meio a esse ano de 2023. Quando questionado sobre o investimento, tanto na posição de treinador quanto para a montagem do elenco, o Alexandre Matos repetiu algo que o presidente do Atlético, Mário Celso Petralha, tem repetido bastante. O Atlético, quando ainda não tiver contrato com uma empresa, com um investidor de fora, para venda de sua sociedade anônima do futebol, o Atlético bateu no seu teto, bateu no seu limite. O Atlético bateu no limite, né? O que é bater no limite? Bater no limite é que a gente quer mais, a gente quer tentar buscar um jogador diferente, a gente quer tentar um treinador diferente, mas nós estamos no nosso limite financeiro. É óbvio que por isso que nós estamos buscando aquele próximo passo, e o próximo passo é com investidor de fora, né? É o que nós estamos tentando. Aí o Alexandre Matos, então, o próximo passo é com um investidor de fora, e isso pode ser visto nesse momento. O Atlético tem um limite para treinadores com um salário considerado baixo. O Felipão, no Furacão, ganhava em torno aí dos R$250 mil. Isso é o teto do Atlético, é considerado o máximo que o Atlético vai investir na posição de treinador para esse ano, para o ano que vem, enfim, enquanto ainda não tiver uma SAF, enquanto não vender a sua SAF, a sua sociedade anônima do futebol. E aí o Matos revelou que sim, o Atlético procurou treinadores, em especial 2 nomes, o Gabriel Milito, que treinava o Argentinos Júnior até pouco tempo, e o Fernando Gago, que também tem passagem pelo Racing da Argentina. Vamos ouvir aí o Alexandre Matos sobre treinadores no Atlético. Vocês acham realmente que a gente não procurou treinadores? Vocês acham realmente que a gente não ligou lá para os Milito, para os Gago? Só que eles pedem 10, 12, 15 vezes mais que ganha os nossos treinadores, que eles pedem 7, 8 auxiliares, pede 6, 7. Isso não é o perfil do Atlético. O Atlético fica na sua gestão, e na sua gestão que o Atlético vai manter. Aí o Matos, então, comenta. Fomos nos Militos e nos Gagos da vida aí, tentaram os 2 treinadores, e ele fala também, primeiro, salários muito acima. A Monique Vilela, nossa colega, divulgou aí as pedidas dos treinadores. O Gabriel Milito pediu $1,2 milhão por temporada. Isso seriam aí R$500 mil mensais. O Fernando Gago, $1,7 milhões por temporada. Seriam R$700 mil mensais. Só que a questão que o Matos também comenta nessa resposta é que o Milito, por exemplo, pediu 7 auxiliares.
para chegar no Atlético. O Atlético tem a ideia de uma comissão fixa. O Wesley Carvalho, por exemplo, era auxiliar fixo do Atlético antes de se tornar treinador interino. O Juca Antonello também é auxiliar fixo do Atlético nesse momento. Então o Furacão, que tem essa dificuldade com os auxiliares, teria que incorporar mais 7 do Gabriel Milito se fosse contratar o treinador. Então investimento muito alto, R$500 mil mensais é mais ou menos o que ganha o Juan Pablo Vojvoda lá no Fortaleza. Por exemplo, Fortaleza é um time com um investimento de nível parecido, mas com um teto praticamente o dobro do Atlético nesse momento. E aí o Furacão cai num problema com treinadores também. E aí esse problema também, segundo o Alexandre Matos, tem a ver com queimar treinadores. Ele venceu no caso do Fernando Diniz, recém-campeão da Copa Libertadores, e do Dorival Júnior. Vamos ouvir o Alexandre Matos. Mais do que focar, personalizar numa pessoa, o treinador, que óbvio ele tem responsabilidade dele, óbvio que tem, mas eu citei que os 2 últimos campeões da Libertadores tiveram lá dentro, foram execrados lá dentro, ou não foram? Vocês estavam lá, talvez por vocês mesmos, foram execrados lá dentro, pela torcida, eu escutei lá dentro, o presidente Petá não queria tirar o Diniz de jeito nenhum. Aí o Matos, então, ele meteu no caso do Diniz e do Dorival. Fernando Diniz, em 2018, pelo Atlético, deixa o time com 34% de aproveitamento. Saiu enquanto o Atlético estava aí na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Depois veio a ser campeão da Libertadores. Evoluiu muito em seu trabalho, mas tinha escolhas muito questionáveis naquela época. O Dorival Júnior, aí sim, um caso em que na primeira fase o Atlético demitiu o treinador lá em 2020 e ele estava com Covid-19 ainda naquele momento, inclusive é demitido enquanto não comandava a equipe. Aí o Alexandre Matos cita esses 2 casos, de Dorival e de Fernando Diniz. E um recado para o torcedor: não dá para responsabilizar apenas o Wesley Carvalho, ele tem responsabilidade, mas também não dá para queimar. Ele cita o Diniz e o Dorival. Ele deixa também um recado para o torcedor nesta reta final de Campeonato Brasileiro. Mesmo com tudo isso, queria falar para o torcedor: ou a gente se abraça nesses 6 rodadas, e vai ser difícil, muito difícil. Tivemos hoje mais alguns jogadores que saíram lesionados. Se não me engano, o Esquivel está fora, se não me engano, o Kaká está fora, né? Ou seja, uma enormidade de problemas. Ou nós vamos nos abraçar, ou nós vamos simplesmente ficar, porque o ano foi ruim. A gente tem que entender que não é todo ano, quando você trabalha no limite, como o presidente disse, que nós batemos no teto, batemos no limite. É isso, tem ano que vai bem, o ano passado nós quase ganhamos a Libertadores, esse ano infelizmente saímos nos pênaltis, mas nós estamos brigando no Brasileiro. O Alexandre Matos, então, falou de elenco, as lesões prejudicaram muito o Atlético e a montagem desse elenco do Furacão. Falando sobre treinadores, o Furacão buscou os grandes nomes, mas os grandes nomes pedem muito dinheiro para assumir o Atlético, um dinheiro que o Atlético não quer investir nesse momento porque bateu no seu limite financeiro, e também comenta que se o torcedor não abraçar o time, o Atlético aí não vai classificar para a Copa Libertadores. Mais ou menos um resumo do que falou o Alexandre Matos depois da partida contra o Palmeiras lá na Arena Barueri. Deixo para vocês repercutirem as falas do CEO de Futebol e Negócios do Atlético. Falar que $1.200.000, R$500 mil por mês para um treinador, no patamar que o Atlético pretende estar no Campeonato Brasileiro, no cenário do futebol brasileiro, é muito dinheiro. Então me desculpe, porque o Atlético está com pouca ambição em termos de conquistas, né? Você vê, por exemplo, o Fluminense ganhou a Libertadores aí no sábado, prêmio quase $30 milhões, né? Então se você vai investir $1.200.000 num treinador que pode levar o time a uma final, ou eventualmente ao título, o retorno vai ser grande. Quanto que recebia o Filipão, né? Vincenzo, você sabe? R$250 mil. É pouco, né? Pro tamanho do treinador. O Filipão, sim. Mas assim, eu acho que o Atlético... Você vê, o Vojvoda, que vai treinar o Fortaleza aí no jogo contra o Atlético na quarta-feira, fala-se, né? Eu não tenho certeza, porque eu também não tenho acesso aí ao contrato, nem sei, nunca vi o contrato, não sei. Mas fala-se que o valor do salário dele é R$700 mil por mês. O Rogério Ceni, que foi lá pro Bahia, fala-se em R$1 milhão por mês, né? Quem comenta aí esses assuntos econômicos do futebol. Então, assim... E você vê, o Bahia tá disputando para não cair,
né? E tá pagando R$1 milhão por mês por uma comissão técnica. Porque nesse pacote aí, quando você fala o valor do salário, normalmente, quando o treinador traz a comissão técnica, o preparador físico, o auxiliar, né, mais alguém e tal, vem tudo no pacote. Então, quando o cara ganha, por exemplo, o Rogério ganha R$1 milhão, não está o Rogério recebendo esse 1 milhão, ele está dividindo esse dinheiro, a empresa dele, né, porque é tudo contrato de pessoa jurídica, a empresa dele recebe R$1 milhão e aí ele tem os acertos com os auxiliares dele, então um ganha 100, outro ganha 50, outro ganha 200, dependendo da função, né, e assim que funciona, tanto que tem muito treinador que quando fica desempregado, ele vai bancando o salário dessa turma aí da comissão técnica dele para não perder os caras para um eventual novo trabalho, a não ser que demore muito assim para ele conseguir uma recolocação no mercado. É assim que funciona esse mercado de futebol de treinador, né? Quando você fala em valores altos, 2 milhões, quando o Sampaoli ganhava lá 2 milhões no Flamengo, não é o Sampaoli que recebe esse valor, é a comissão técnica dele, os cupins, aquele cara que meteu porrada no Pedro e tal, todo mundo ganhava um pouquinho daquele dinheiro ali do Sampaoli, né? E esses caras são pagos quando o cara fica desempregado, por exemplo, a indenização milionária que o cara recebe quando ele é demitido também é repartida entre esses integrantes da comissão técnica. É assim que funciona esse mercado, né? São contratos de pessoas jurídicas. Então, assim, eu acho que o Atlético tem que, nesse momento, se quer ganhar uma Libertadores, se quer ganhar um Campeonato Brasileiro, que quer ganhar uma Copa do Brasil, precisa fazer um investimento maior na contratação de um treinador. Não dá para pensar que com um técnico de 100 conto vai ganhar o campeonato. Eu uma vez falei com o Ricardinho lá, né, o ex-jogador tal, que foi comentarista comigo. Você, quando contrata um jogador de 10 conto por mês, ele vai dar chute de 10 conto por mês. Se você contratar um cara de 100 conto por mês, ele vai dar um chute de 100 conto por mês. Você pagar 1 milhão, ele vai dar um chute de 1 milhão por mês. Essa é a diferença no mercado, né? Quando você quer montar a qualidade, você tem que pagar mais, porque você não vai encontrar qualidade com salário muito baixo, nem de jogador e nem de treinador. O investimento é necessário quando você tem alguma ambição grandiosa no cenário do futebol. Então, se o Atlético quer ganhar a Libertadores, quer classificar para a Libertadores, tem que abrir o cofre e fazer investimento, porque eu acho assim que o Atlético não é um clube, pelo menos pelo que a gente ouve falar, que tenha problemas financeiros para fazer um investimento um pouco melhor aí na comissão técnica, na contratação de atacante, de defensor, de zagueiro, de goleiro. Revela muito jogador, mas também tem que trazer pontualmente as peças aí para poder sonhar com coisas grandes. E o ano que vem é um ano importante, histórico, centenário, né, que o Atlético pretendia disputar a Libertadores para buscar o título. Isso aí, esse sonho aí já virou um pesadelo, vai ter que buscar, de repente, o tricampeonato da Copa Sul-Americana. Na verdade, eu acho que é uma mentalidade do Atlético, né, que sempre foi assim nos últimos anos, mesmo com a evolução do clube, chegando a finais, conquistando títulos importantes, de formar jogadores, de fazer contratações pontuais e mesmo nessas contratações não investir rios de dinheiro, né? O Atlético, ele foge um pouco do que os clubes costumam fazer, né? De se reforçarem, de montarem um elenco inteiro. Ele aproveita muito, né, esses talentos da base. Hoje a gente tem ali o Bento, o próprio Pablo, né, que começou por aqui, saiu, voltou, né? O Eric, o Fernandinho, né, que foi criado também aqui. Não são jogadores que estão recebendo um salário tão exorbitante assim, né, comparado com o que muitos recebem em outros clubes. O próprio Coritiba, né, que fez contratações aí de peso, financeiramente falando, para tentar fazer um bom ano. Então o Atlético vai um pouco na contramão dessa filosofia. Só que eu acredito que nesta temporada o Atlético não imaginava perder tantos jogadores assim, né? Foram mais de 20 lesões também, né, que o Atlético teve. O Vitor Roque, né, que é um garoto aí que vai render uma grana pro clube, está desfalcando o Atlético há algum tempo já. Então, assim, obviamente que talvez com o Vitor Roque em campo,
os resultados poderiam ter sido um pouco melhores, né? Ele é um jogador decisivo, é um jogador que impõe respeito, é uma revelação, é um dos melhores jogadores hoje do país ali na função, né? Um destaque, uma joia. Então, todos esses problemas, além das lesões musculares, né, que foram 14 até agora e que acabaram deixando jogadores importantes de fora, o Atlético, acredito que meio que perdeu a mão nisso, né? Então, talvez até você, olhando o que tem à disposição e pensando, vou trazer um treinador de renome, será que ele vai conseguir fazer muito mais do que está sendo feito pelo Wesley Carvalho para fazer o Atlético conquistar essa vaga sem tanto desespero, né? Porque chegou num momento em que o funil tá tão estreito que realmente ficou difícil de conquistar essa vaga da Libertadores se não for na base da superação, de tentar mostrar um algo a mais, de tentar fazer algo que o time não fez até agora, de tentar surpreender. E se você trouxer um treinador, tivesse trazido talvez nas últimas rodadas um novo treinador, talvez, porque ele manteve o Wesley como interino, quer dizer, o Atlético deve ter ido realmente ao mercado buscar novas opções. Se você coloca um treinador nessa reta final, será que ele vai conseguir, com pouco tempo de trabalho, demonstrar algo diferente? Então eu acredito que o Atlético manteve essa mentalidade de não fazer grandes investimentos, de encerrar o ano dessa forma, com o que dá para fazer, só que, obviamente, que as críticas do torcedor vão de encontro com isso, porque o Atlético vai pro ano do centenário, quer dizer, um time que quer conquistar títulos, que fala em Mundial, né, que fala em ser campeão da Libertadores. Inclusive esse ano o objetivo era ser campeão da Libertadores, ficou muito longe disso, né, não conseguiu avançar. Demonstra que realmente é muito limitado, não só em relação a treinador, mas também em relação à equipe. Então esse planejamento pro ano que vem, que certamente também já deve ter sido iniciado, ele precisa ser, talvez, né, agregado com novas ideias, né, de investir um pouco mais, de você ter novas opções, porque o Atlético negociou vários jogadores, quer dizer, o dinheiro tá entrando, né? Eu acho que você precisa, no momento, abrir o cofre também para poder mudar de patamar, para avançar um pouco mais na sua história. E não pode pensar em jogador, investimento em jogador apenas como negócio, né? Jogador que você investe hoje para ter um grande lucro depois, como foi, por exemplo, o caso do Vitor Roque, foi um investimento. O Atlético fez esse planejamento. Agora, quando você quer ganhar campeonatos, conquistar grandes títulos, você não pode trazer jogador apenas como investimento. Você tem que trazer jogadores que às vezes nem vão dar retorno lá na frente. Pega o Flamengo, né? O Flamengo contratou vários jogadores desde 2019 para cá que não vão dar retorno para o Flamengo econômico, né? Eles vão na questão de negócio, de revenda, né? São jogadores que vêm aí praticamente para encerrar, inclusive, a carreira no Flamengo, né? Jogadores repatriados, caras de nome, Davi Luiz, Arrascaeta, não sei o que e tal. Esses caras não vão dar retorno, não vão ser negociados por quantias vultuosas que vão trazer dinheiro para o Flamengo. Mas eles estão dando retorno de outra forma, com premiações grandes. O Flamengo é um time que tem conquistado a maior premiação possível aí nos últimos anos, né? Tem arrumado o caixa com as grandes premiações que conquista em torneios como Copa do Brasil. Copa do Brasil hoje é um torneio milionário, né? Paga mais do que a Libertadores você ganhar a Copa do Brasil, essa competitividade, né? Que o Atlético precisava no momento. Para você disputar títulos nesse patamar, você tem que ter jogadores desse patamar. Não adianta achar e apostar que vai trazer caras da base, como disse o Wesley, não tem, eu olho lá, mas não tem ninguém para puxar, né? Então você tem que ter um nível de jogador um pouco mais alto, que sejam do tamanho da sua própria ambição. A sua ambição é não cair, é um nível de jogador. A sua ambição é
ficar na Sul-Americana é um nível de jogador. A sua ambição é conquistar uma vaga no G6 ali, pré-Libertadores, 4º lugar, é um nível de jogador. Você quer ganhar o campeonato, aí já tem que ser um nível um pouquinho maior, entendeu? Você quer ganhar a Copa do Brasil, você tem que ter um elenco, né, de competitividade com nível bem maior. O Atlético trouxe o Vidal, né? Machucou. Então, o Vidal, por exemplo, é um cara que tá custando caro e tá dando o quê de retorno nesse momento? 0, né? Na verdade, o Atlético foi muito infeliz nesse ano de 2023 pelas lesões, né? Foram muitas lesões. E assim, jogadores também que estão em um momento de desfecho da carreira, né? Se a gente for, né, olhar ali, obviamente. Fernandinho tá, claro, ainda em plena forma, pode jogar mais algumas temporadas, ele ainda é o diferencial do Atlético ali no meio de campo, mas você pega, por exemplo, o Thiago Heleno, você já vê que não é mais um general dos títulos, né? Mas ele falha constantemente, obviamente que, enfim, é natural, né, que tenha esse desgaste e tudo mais, até pela sequência de jogos, né, são jogadores que jogaram uma temporada inteira desde o Campeonato Paranaense, então ali a resposta é diferente, né? Você coloca um Canóbio, não é todo mundo que vai correr que nem ele o ano inteiro, né? O próprio Pablo, né, que voltou pro Atlético, enfim, é um jogador que estava sendo titular, né, até agora se machucar, no lugar do Vitor Roque, que assume a responsabilidade, mas será que é um jogador para decidir, né, uma temporada inteira, ser o titular absoluto lá na frente? É porque o Atlético não tem opções. A zaga, de maneira geral, do Atlético é muito instável. O Atlético precisa contratar jogadores. O Pablo hoje eu vejo assim, o Pablo seria um ótimo reserva, né? Um reserva não do um cara para resolver o problema. Mas assim, né? Tava no caminho, né? A ideia era essa, na verdade, ter o Vitor Roque e o Pablo como alternativa, até para jogar com os dois, né, em determinadas circunstâncias de jogo. Mas, assim, se você vai vender o Vitor Roque, você tem que trazer um cara no mínimo do nível, né, bem parecido com ele, para colocar no lugar ali. Então, para ter esse tempo de desenvolvimento do jogador. Onde você acha esse jogador do mercado? Você até acha, mas ele não custa barato, né? Como o Vitor Roque não custou barato, por exemplo, assim, pro Barcelona. Como os jogadores que o Atlético trouxe, né, que são esses investimentos como o Canóbio, Zapelli, são jogadores que também demoraram para encaixar na equipe, né? Chegaram até a ser criticados, enfim, o Zapelli ainda está no momento de adaptação, então não é algo que o Atlético vai trazer e vai resolver para amanhã, né? Então ainda mais chega nessa reta final de campeonato com 6 rodadas faltando e o time fora do G6 ali, né? 4 pontos do G6, dependendo, claro, das próprias forças, mas também dos adversários que estão no momento melhor.